Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Nesse dia que é o 9 de novembro de 2022. Graças a Deus, né, irmãos? Por tudo, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pela conservação das nossas vidas, pela boa consciência nas Escrituras, né, irmãos? Graças a Deus, né? E o ano está chegando no fim aí, né? Graças a Deus, né? Chegando mais perto, né, do arrebatamento da igreja, dos grandes acontecimentos, né? Que estão profetizados, né? Pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos e pelos profetas. Onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E amém, né? E graças a Deus. Pois é, irmão, então, ó, domingo que vem, né, seria o nosso ajuntamento, segundo domingo do mês, mas o irmão Orlando vai confirmar lá com a gente, porque domingo que vem parece não, vai haver aí o Enem, né? Geralmente quando há o Enem parece que as escolas não vão poder nos receber. Vamos aguardar aí a resposta, né? Se Deus assim o desejar. E amém e graças a Deus. Vamos aí, né, continuar aí com a nossa pequena história, né? Na verdade, nós estamos relembrando aí de coisas que a gente já sabe, e algumas coisas, né, são alguns detalhes que aconteceram aí no passado, para a gente ter um conhecimento mais detalhado, digamos assim, né, desse cristianismo que está aí falando no nome de Jesus, né, que defende coisas que o Evangelho condena, né, não é isso? E amém, né? Então nós estamos falando aqui do movimento, né, irmão, das nações, né, o movimento da igreja, o movimento das nações, quer dizer, as sociedades, né, dentro das nações, as nações e o mundo como um todo, ele está em movimento, não está parado não, né? Esse movimento, ele é um movimento, ao mesmo tempo, material, né, para a sobrevivência das pessoas materialmente, mas ele também é um movimento espiritual, né, um movimento invisível, espiritual, né, movimento de ideias, né, movimento de filosofias, visões de mundo, né? E vai por aí afora. Então, o que aconteceu? Houve, então, nesse movimento das nações, né? E das suas populações, houve o surgimento das nações-estado, né? Quer dizer, naquela época em que a gente está, lá por volta do ano 1400, 1500, né? As sociedades no mundo em geral, né, principalmente na Europa, eram basicamente sediadas no campo, né, na agricultura e tal. Mas aí as pessoas começaram a mudar para as cidades, né, começaram a construir, né, cidades, né, e depois começaram a construir as nações, né, certo? Então começaram a surgir as nações-estados, digamos assim. Na Inglaterra, né? Na França, na Espanha, outros países, na Alemanha, né? Certo? Então os países lá da Europa, eles foram o palco, né? Do nascimento das nações-estado, certo? Foi lá que começou exatamente essa formação, nesse surgimento. E ele é importante, né? Porque nós vamos ver que as cidades começaram a dominar os campos, né? E dominar a visão de mundo que se tinha da época. Então, qual é a característica principal das nações-estado? Elas surgiram das cidades-estado, né? Então, houve a formação das cidades-estado, e as cidades-estado se ajuntaram e formaram as nações, né? Isso aí gerou o quê?
gerou uma classe de pessoas, que geralmente se chama de classe média, né? Nas cidades, né? E que se tornaram endinheiradas e poderosas. E até hoje elas estão aí, né? Nós sabemos disso. Mas nós estamos falando da formação delas, né? Elas foram formadas exatamente nessa época aí que começou a sua formação. E aí então surge o quê? Aquilo que nós já sabemos que foi a Reforma Protestante, né? Por que da Reforma? Por que apareceu a Reforma Protestante? Primeiro, por causa da emergência de um novo mundo, né? Certo? Quer dizer, na verdade, houve a emergência de um novo mundo, novas nações, né? Novas cidades, nova classe média, né? Então houve o crescimento do comércio, né? Claro. E houve o descobrimento das Américas, né? E de outras terras, né? Principalmente das Américas. Então tudo isso aí foi um movimento da sociedade daquela época. Aí o que aconteceu? A visão, o conceito, né, de Estado, do Estado universal, né, deu lugar ao conceito de nação-Estado, e criou o nacionalismo, né, certo? Então, digamos assim, a visão do mundo antes era o quê? Era de que o Estado, né, o governo, o Estado, né, tinha que ser universal, tinha que governar a Terra como um todo, né? Essa era a visão que se tinha antes de aparecer as nações, né, Estado. Por quê? Influência do catolicismo romano. Porque o catolicismo romano tinha um papa, o papa queria ser o rei do mundo, né? E ele queria ser o representante de Deus, de Jesus e tal. Então ele estava acima de todos os poderes, né? Então o que aconteceu? Esse conceito de Estado universal ele foi, digamos assim, desconstruído e deu lugar ao conceito de nação-Estado. Então, nacionalismo, né? O Estado, o país, né? O Estado Inglaterra, o Estado França. Quem nasce na França é francês, né? O nacionalismo. Quem nasce no Brasil é brasileiro, né? Esse é o nacionalismo, né? E aí nós já falamos que nessa época, então, surgiu essa classe média nas cidades, né? A classe média, ela vivia basicamente do comércio e de outras atividades que não do campo, e que se tornaram pessoas endinheiradas, né? Com muito dinheiro. E na sociedade anterior, né? Na sociedade que predominava a agricultura, o campo, tinham castas, né? E não era fácil a pessoa sair da sua casta, do seu grupo social, né? Se ele era um vassalo, digamos assim, para ele se tornar, para ele ir para outra casta, era praticamente impossível, né? Então, com a noção aí da cidade, das nações-estado, essas castas, elas tenderam a desaparecer, né? Foram abolidas. Aí ficou mais fácil das pessoas, né, sair da sua classe social, da sua casta para outra, né? E as diferenças entre a igreja do Novo Testamento e a igreja romana tornaram-se claras. Por quê? Porque houve uma profusão de produção de Bíblias, né, que foram traduzidas para outras línguas, que era proibida, né? Só se podia ler as escrituras, né, em latim, né? Então houve muita tradução para várias línguas. As pessoas começaram a ler as escrituras e fazer as comparações, né, entre os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas e aquilo que ensinava a igreja romana, né, a igreja católica romana. Começaram a ver que tinha diferenças e muitas diferenças, né? Então isso aí criou uma opinião contrária ao catolicismo romano, né? Certo? E
E aí o que aconteceu? A ênfase passou a ser sobre o indivíduo, né? Que nós vamos então continuar amanhã nesse caminhar nosso aqui para chegarmos aí à reforma. Até amanhã, né? Se Deus quiser, e paz seja com todos nós.